Olá a todos. Meu nome é Gabriel e vou apresentar o trabalho intitulado Desempenho e Risco em Cooperativas de Crédito Brasileiras Smoothers e Non-Smoothers, dos autores Gabriel Martins Santos, Ramon Rodrigues dos Santos e José de Florencio dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. A primeira ideia deste artigo é mostrar que a forma de organização da empresa é considerada um fator que pode afetar a qualidade das informações reportadas. Por isso, com o objetivo de, entre outros, diminuir a volatilidade do lucro líquido, existem diversos mecanismos para o seu gerenciamento, dentre os quais é possível destacar o Income Smoothing, comumente traduzido como suavização de resultados, e que busca, no contexto das cooperativas de crédito, preservar a distribuição de sobras aos cooperados e relatar lucros estáveis, sendo vistas, por consequência, com mais confiança pelos investidores. A base do gerenciamento de resultados surge com a teoria da agência, que busca explicar o relacionamento entre os diretores e os agentes em todos os relacionamentos semelhantes aos negócios, a partir do monitoramento do seu comportamento e dos custos de agência inerentes a esse processo. Além disso, o problema da agência tenta fornecer soluções para dois problemas fundamentais da agência: aqueles que surgem quando os objetivos do principal são diferentes daquele do agente, e as situações em que é difícil ou muito caro para o principal verificar as atividades do agente. Entretanto, os conflitos de interesse nas cooperativas de crédito têm alguns fatores complicadores não considerados pela teoria da agência nos âmbitos de instituições financeiras convencionais, como, por exemplo, a estrutura de votação democrática, na qual oferece o direito de voto a todos os membros, diferentemente do controle das empresas comerciais. Com isso, há uma maior variabilidade nos resultados das cooperativas de crédito, podendo causar incerteza em relação às suas atividades, gerando no extremo desmutualizações pelos seus cooperados. Nesse contexto, na busca pelas evidências de gerenciamento de resultados nas cooperativas de crédito brasileiras, esse trabalho buscou verificar a relação do desempenho e do risco com a prática do Income Smoothing, buscando o seguinte questionamento: qual a relação entre o desempenho e o risco nas cooperativas de crédito brasileiras suavizadoras e não suavizadoras? A amostra proposta para o presente trabalho foi composta por 626 cooperativas de crédito singulares brasileiras, o que corresponde a 71,5% do total de singulares em atividade no ano de 2019, segundo o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito de 2020, que apresentaram, no caso, essas empresas apresentaram informações no período entre 2000 e 2019, fazendo-se um total de 12.520 observações. O período inicial desse projeto está relacionado à produção dos efeitos da Resolução número 2682, promulgada pelo Bacen em 99, que dispôs sobre os critérios para a classificação das operações de crédito e regras para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa, PCLD. A utilização de anos anteriores poderia trazer problemas de heterogeneidade à amostra da pesquisa. Já os dados utilizados são singulares, em periodicidade anual e puderam ser obtidos no IF-Data, que são dados relacionados de entidades supervisionadas pelo Bacen, segundo dados de 2020, categorizados de acordo com o plano COSIF. Esse trabalho propõe a operacionalização para o Income Smoothing, que é a variável dependente proposta, ora denominada IE, que classifica as cooperativas de crédito brasileiras em suavizadoras e não suavizadoras, a partir da metodologia de Ekel, de 1981, adaptada nesse trabalho para as cooperativas de crédito, conforme proposta por Santos, Rodrigues, Anjos e Tavares em 2019. O índice de Ekel busca identificar se a empresa suaviza de forma artificial seus resultados ou não, partindo da premissa de que as receitas e os custos são lineares ao longo do tempo, crescendo ou diminuindo na mesma proporção. Logo, quando essa relação não ocorre, pode existir alguma interferência dos executivos para suavizar os resultados. Para observar essa relação entre lucro e receita, é utilizada a variação percentual do lucro e da receita de vendas, conforme a equação 1. A partir desses dados, calcula-se a suavização de resultados, expressa pela fórmula do índice de suavização de Ekel, IE, de acordo com a equação 2. Segundo o procedimento de Martinez e Castro de 2011, estabelece-se um intervalo de 0,9 e 1,1 como área cinzenta, onde não é possível classificar as firmas em suavizadoras e não suavizadoras. Esse procedimento permite a classificação das firmas de maneira objetiva, reduzindo o risco de viés por parte do pesquisador.
As observações dentro desse intervalo podem ser excluídas ou estudadas a posteriori, sendo consideradas como instituições neutras. Sendo assim, se o índice for menor que 0,9, a cooperativa de crédito pratica o income smoothing. Se for maior que 1,1, a cooperativa de crédito não praticou o income smoothing. Seguindo para os resultados obtidos, tendo como em sequência essa tabela que estamos vendo agora, destaca os resultados a partir da relação do income smoothing com os indicadores de desempenho, D1 a D8. Cabendo-se ressaltar que, dos 8 indicadores propostos, 4 deles apresentaram-se estatisticamente significativos. O primeiro indicador, destacado, o D1, buscou medir o custo dos fundos de empréstimo das cooperativas de crédito, ou seja, o valor nominal dos depósitos a prazo. Esse indicador apresenta uma relação positiva, indicando que, quanto maior essa proteção, maiores as práticas de suavização das cooperativas de crédito brasileiras. Em sequência, o indicador R10, ou D6, mediu o quanto de sobras foi gerado em relação às receitas operacionais, em uma lógica de quanto maior, melhor. Entretanto, quando essa relação é relacionada à suavização de resultados, indicou-se uma relação contrária, ou seja, quanto menor o indicador, maior o gerenciamento de resultados, o que corrobora com a teoria, uma vez que tende-se a uma maior suavização dos resultados quando a cooperativa possui uma menor receita, e quando esta, diretamente, possui uma maior variabilidade em relação aos exercícios anteriores. Por fim, os indicadores D7 e D8 procuraram medir o percentual das despesas administrativas cobertas pelas receitas de prestação de serviços e o percentual das despesas administrativas em relação ao ativo total, respectivamente, apresentando ambos um sinal positivo com a prática de suavização de resultados, o que corrobora com o indicado anteriormente. A tendência aqui, quanto maiores as despesas da cooperativa, menores sejam os resultados e, por consequência, maior a indicação de que a cooperativa pratica o income smoothing, uma vez que diminua as sobras ou aumente as perdas. Assim como eu falei, esses são os indicadores. Assim como eu havia comentado antes, a tendência é que quanto maiores as despesas da cooperativa, menores sejam os resultados e, por consequência, maior a indicação de que a cooperativa pratique o income smoothing, uma vez que isso diminua as sobras ou aumente as perdas. Os resultados obtidos a partir dos indicadores de risco, o indicador que onde houve um destaque maior foi o indicador P1, aliás, R1, onde indicou uma relação positiva e significativa com a suavização de resultados. Os estudos de gerenciamento de resultados em instituições financeiras, as despesas com provisão com despesas de liquidação duvidosa, o PCLD, são considerados como os maiores accruals dessas entidades. Sendo assim, esse indicador indicou uma relação positiva e significativa com a suavização de resultados, indicando que, quanto maior o volume de provisão de créditos de liquidação duvidosa em relação à carteira, maior a prática do income smoothing. Esse resultado corrobora com trabalhos anteriores que destacam o gerenciamento de resultados por parte das cooperativas de crédito brasileiras. Por fim, essa última tabela apresenta um resumo das variáveis estatisticamente significativas apresentadas no presente trabalho, as respectivas relações com as práticas do income smoothing, conforme o problema da pesquisa levantado. Em linhas gerais, os resultados indicam que as cooperativas de crédito brasileiras podem ser utilizadas as suas contas de resultado, credores e devedoras, através dos indicadores de desempenho e risco, como mecanismo para suavizar os seus resultados. Do ponto de vista de finanças corporativas, a ideia de que praticar essas instituições podem minimizar conflitos de agência, visto que, no extremo, resultados negativos sinalizam ineficiência da entidade em seus processos de intermediação financeira na gestão da carteira, trazendo uma maior instabilidade para seus cooperados, resultando na redução do capital social da cooperativa. Obrigado pela atenção. Tenham todos um excelente final de dia. Obrigado.